Olá, por que eu? Vamos meditar sobre isso. Você já ouviu alguém dizer isso em casa, no trabalho, na escola, na igreja? Por que eu? Será que não pode ser outro? Não quero tirar a razão de alguns, mas tem hora que não estamos dispostos a obedecer. Vejamos um texto onde 4 homens poderiam ter dito isso. Por que eu? Lucas capítulo 22, versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Nessa passagem, Jesus está prestes a ser preso, para então depois ser crucificado. Mas era preciso primeiro comer a Páscoa com seus discípulos. Então Jesus dá uma ordem a 2 dos seus discípulos, a Pedro e a João, dizendo para eles irem preparar a Páscoa. Porém, quantos discípulos tinham? 12. Pedro e João poderiam ter dito: por que nós? E os outros 10 aí vão ficar de boa? E por quê? Porque preparar a refeição da Páscoa, isso dava muito trabalho. Achar o cordeiro para comprar, matar esse cordeiro, assar esse cordeiro, fazer ou comprar os pães sem fermento e as ervas amargas e o vinho. Tudo isso com certeza ia dar trabalho. Pedro e João não perguntaram por que nós, mas fizeram outra pergunta: onde queres que a preparemos? Eles estavam dispostos a obedecer ao Senhor e fazer então aquela refeição onde exatamente o Senhor quisesse que ela fosse feita, para depois ser servida. Pedro e João foram os 2 primeiros homens desse texto que não disseram: por que eu? Vamos ver a terceira pessoa, o terceiro homem que poderia ter dito: por que eu? Lucas capítulo 22, versículo 10. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Este homem provavelmente era um servo da casa onde entrou, porém a incumbência de carregar os potes de água era das mulheres e não dos homens. Este servo poderia ter dito ao seu senhor: por que eu? Essa é uma tarefa das mulheres, os homens não fazem isso. Por isso que ficou tão fácil para Pedro e João encontrarem este homem, porque encontrar mulheres carregando potes de água, isso seria muito fácil, mas encontrar um homem carregando um pote, isso era singular. Por isso o encontraram e foram até aquela casa. Vejamos a quarta pessoa, o quarto homem que poderia ter dito: por que eu? Lucas capítulo 22, versículos 10 a 12. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os
preparativos. Naquele momento, Jesus já estava sendo procurado, conforme o texto de João capítulo 11, versículo 57. Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Jesus tinha muitos simpatizantes que poderiam ajudá-lo. Por que esse homem tinha que arriscar o seu pescoço? Este homem, o dono desta casa, poderia ter dito: porque eu, meu senhor. O servo que carregou o cântaro de água poderia ter dito: porque eu. Pedro e João poderia ter dito: porque eu. O dono da casa poderia ter dito: porque eu. Bom, nem o dono da casa, nem o seu servo, nem Pedro, nem João disseram: porque eu. Vejamos o resultado. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa. Sabe, meus irmãos amados, esses 4 homens não disseram porque eu, porque eram servos prontos a obedecer. E você? Está pronto a obedecer? Ou vai dizer porque eu? Ou vai ter uma desculpa na ponta da língua? Ou vai dizer que é perigoso, como aquele dono da casa poderia ter dito? Ou pode dizer que isso é humilhante, como aquele servo poderia ter dito, porque aquele era um serviço de mulheres? Ou como Pedro e João poderia ter dito, porque os outros 2 iam ficar de boa, só eles iam lá ter todo esse trabalho? Querido irmão, irmã, saiba de uma coisa: em qualquer igreja de hoje vai ter mais trabalho do que gente para trabalhar. E Jesus já havia dito isso. Mateus capítulo 9, versículo 37 diz: então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A obra de Deus sempre irá precisar de servos que estejam dispostos a deixar sua área de conforto para obedecer e então servir sem questionamentos, sem dizer por que eu. Temos, claro, plena liberdade para dizer não a Jesus, ou dizer para ele: por que eu? Mas a recomendação de Jesus é interessante. Lucas capítulo 12, versículo 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas. Isso era um recado para o servo. E o servo precisava deixar a lâmpada acesa, porque em qualquer hora da noite ele precisava estar pronto a servir o seu Senhor. É assim que esse Deus Todo-Poderoso, Ele está querendo de nós, que estejamos prontos a servir e a obedecer, sem reclamar, sem dizer: por que eu? Oremos. Pai amado e glorioso Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos pedir perdão, porque muitas vezes, Senhor Deus amado, coisas que poderíamos ter feito, Senhor Deus, não fizemos, porque tinha tantos outros que poderiam fazer em nosso lugar. Ah, Deus amado, peço que o Senhor nos abençoe para que possamos estar prontos a obedecer, conforme a Tua palavra assim requer. Pai amado, assim pedimos a sua bênção e agradecemos por sua misericórdia, em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos amados, quando Jesus veio a esse mundo e sabia da sua missão, Ele não disse porque eu. Ele carregou a cruz. E por causa disso, eu e você temos salvação. Obedeça. Isso vai agradar a Deus e, claro, vai trazer bons resultados para você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sua fé, sua esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?